então, desejar boa tarde a todos em primeiro lugar. Então, hoje, a gente está chegando na 10ª semana do ciclo do Saber Aqui. Então, nesse webinário agora de terça-feira, a gente vai ter 3 convidados. Vai falar sobre oportunidades de intercâmbio na França, especificamente do programa CAPES Braftec. Então, a gente vai ter a presença do... preparei aqui alguma arte do professor Regis, que é coordenador do programa CAPES Braftec, e de 2 intercambistas, que são acadêmicas do curso de Engenharia Química, Fernanda Noronha e a Mariana Costa. Então, o professor Regis vai comentar um pouco sobre o que é o programa, os requisitos necessários para a candidatura no programa CAPES Braftec, e a Fernanda e a Mariana vão conversar conosco sobre a experiência delas, e principalmente, acredito que a maioria está com expectativa de algumas dicas também, né, com relação ao programa da CAPES Braftec. Antes, dando um histórico sobre a questão de intercâmbio para o curso de Engenharia Química, né? Quem esteve acompanhando já os webinários, principalmente dos egressos, a gente já teve a participação da Lauren Silva, ela participou do programa da Braftec, então ela fez esse intercâmbio na França. A gente também teve egressos que participaram dos webinários, o Felipe Petroff e o Vinícius Ferreiras, que participaram de outra modalidade de intercâmbio, que é o Ciência Sem Fronteira, que se extinguiu em 2017. Mas, fazendo uma contabilização com relação ao curso de Engenharia Química, o curso de Engenharia Química teve 38 estudantes que fizeram intercâmbio entre 2011 e 2019, né? 29 deles participaram do Ciência Sem Fronteira, participando do intercâmbio em países como, por exemplo, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Austrália e até mesmo na China. E tivemos 9 estudantes, incluindo a Fernanda e a Mariana, que participaram do intercâmbio na França a partir do programa CAPES Braftec. Então, isso contabiliza que o curso de Engenharia Química da Unipampa foi o curso que mais teve estudantes que participaram do intercâmbio de toda a universidade. Bom, sem mais delongas, então, eu passo já a palavra para o professor Regis, que vai dar um panorama geral sobre o programa. Aí também aviso que a gente tem a participação do Emílio, que vai também estar nos ajudando na mediação desse webinário. Então, já passo a palavra para o professor Regis. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Eu vou de imediato, então, passar alguns slides que eu fiz aqui, pouca coisa, certo? O CAPES Braftec, nós temos um título para a nossa proposta, um título que a gente faz um projeto a cada 4 anos para tentar participar. Então, nesse atual projeto nosso se chama Licença Social de Operação e o Engenheiro Humanista. Bom, isso tem a ver com o que os professores que trabalham no projeto estão trabalhando. Então, a gente faz uma linha assim, de raciocínio, de desenvolvimento de trabalhos, que gostaria que os alunos que se engajassem nessas pesquisas seria interessante se tivéssemos alunos que se interessassem pelo tema. Mas o intercâmbio em si não tem nada a ver exatamente com a proposta do projeto, né? O Braftec, para nós e para mim, começou em 2009, tá? E ele começa, diferentemente de outros projetos que são de governos, por exemplo, o governo da França e do Brasil poderiam sentar e dizer, vamos fazer um projeto para intercâmbio de alunos de graduação. Não, esse foi o contrário. Em 99, professores que se conheciam disseram, nós queremos fazer um intercâmbio e trazer nossos alunos, e poder ter mobilidade para os nossos alunos. Então, esses professores que foram até os seus governos e demandaram, queremos um programa de intercâmbio. Então, ele foi invertido, né? Então, basicamente, todos os professores se conhecem já de mais tempo, né? No nosso caso, tanto eu quanto o professor, os 3 professores coordenadores da UFSC, eu da Unipampa e o Peter da URGS, fizemos o doutorado lá na França e guardamos ligações, guardamos colegas e continuamos trabalhando com colegas de lá. Então, essa ligação maior que se propiciou se reflete em todos os Braftecs. Então, os professores primeiro se conhecem para depois vir o intercâmbio, certo? E aí a CAPES, então, fez esse projeto, esse programa que se chama Braftec, que ele é exclusivamente para engenharia, né?
Bom, muitos podem perguntar por que não tem para outras áreas, existem projetos de outras áreas. A engenharia sempre foi prioritária, né, em todos os governos, então, a engenharia, todas as engenharias são beneficiadas, em nível de graduação, porque doutorado sanduíche a gente já tem, doutorado pleno a gente já tem, então graduação, quer dizer, tá mais para o início da formação desse aluno, né? E esse intercâmbio, então, vai propiciar o quê? A aproximação das estruturas curriculares, certo? Reconhecimento mútuo de créditos, e eu coloquei entre aspas, entre parênteses ali, evoluir para a dupla diplomação. Dupla diplomação. Nós tivemos só uma aluna até agora, e espero que tenhamos mais. E a dupla diplomação, assim como o intercâmbio, eu sou um defensor e vocês a gente vai tentar passar para quem está ouvindo os benefícios, né, que é fazer um intercâmbio de 1 ano, a dupla diplomação é muito mais ainda, né? Então, com a dupla diplomação, o aluno já vai ganhar um diploma francês também, além da Unipampa, vai ter o diploma da Escola de Química. E se quiser retornar para a França para fazer um doutorado, por exemplo, ele já vai poder, certo? A gente pode comentar mais detalhadamente isso depois. Quem sai engenheiro na França já pode ingressar no doutorado em seguida. Então, são benefícios da dupla diplomação. Então, retomando a questão histórica, que eu vou falar rapidamente, iniciou em 99, entre a CAPES e o CDFI, francês, já beneficiou 40 universidades brasileiras e 100 écoles françaises, certo? Então, a cada ano, aproximadamente 1.000 estudantes brasileiros e 260 franceses fazem o intercâmbio. E, desde o início, então, 4.000 estudantes brasileiros e 1.000 franceses, aproximadamente, já participaram do programa, certo? Bom, o programa é composto por um edital, que a CAPES lança, e aí nós participamos. São 2 anos renováveis por mais 2, e depois a gente tem que esperar 1 ano sem participar, e depois pode participar novamente, os mesmos professores, os mesmos instituições, vamos dizer assim, né? Não é proibido, por exemplo, a Unipampa ter outro Brafitec além do nosso. A URGS tem uns 2 ou 3, normalmente, vamos dizer assim, né? Hoje está bem mais difícil, em funcionamento ao mesmo tempo, né? Não é um Brafitec por universidade, não, pode ter mais de um, certo? No nosso caso, nós participamos do edital atual, que foi feito em 2019, certo? Então, começaria em 2020 até 2023. Tivemos essa questão da pandemia, então está tudo parado esse ano, infelizmente. Podemos voltar a falar disso no final, se tiverem perguntas a respeito. Mas está suspenso, né, pela questão da conjuntura atual, certo? Bom, por que nós temos um parceiro, a URGS e a UFSC? Então, vou tentar também falar um pouquinho rapidamente disso. Lá em 2009, quando eu participei do desenvolvimento do primeiro projeto, eu ainda nem estava na Unipampa, foi em setembro. Eu fui para a França com o professor Petter e escrevemos o primeiro projeto. Então, eu estava lá na URGS e USP. E os mesmos parceiros franceses que temos até hoje. Aí, em outubro de 2009, eu vim para a Unipampa, e quando da renovação, nós trabalhamos a questão com os colegas, convencemos todos que seria interessante colocar a Unipampa, convencemos a CAPES, e aí nós entramos, a Unipampa entrou no interstício da renovação, certo? E aí fomos, então, em 2012 e 2013. Aí depois os outros projetos, nós participamos mais uma vez, né? Agora já é a terceira, saiu a USP e ingressou a UFSC. Então, nossos parceiros são a UFSC, com a engenharia ambiental, a URGS, basicamente, com a engenharia de minas, ambiental, metalúrgica, alguns alunos, e nós aqui da Unipampa, certo? E falando só um pouquinho, então, da estrutura, talvez depois as colegas podem falar um pouco mais, vão falar com certeza do dia a dia lá na escola, né? Mas a explicar só como funciona a escola de engenharia na França, ela não está dentro da universidade. Tá? Elas são consideradas grandes escolas, assim como outras áreas, elas estão fora da universidade. A universidade lá é dedicada, por exemplo, ao curso de biologia, matemática, né? Cursos, vamos dizer, formação de professores, né? E a engenharia, ela está na escola, em escolas de engenharia,
certo? Então, a Escola de Minas de Alés, que recebe alunos nossos, a Escola de Química, tem na base, acho que de 1.000 alunos, algo assim. É o porte das escolas lá, só de engenheiros. E a duração do curso são de 6 semestres, 3 anos, como está o desenho aí, certo? Por que isso? Porque os 2 primeiros anos são feitos fora das escolas de engenharia, né? São as aulas de cálculo, física, todas essas aulas básicas são dadas nas classes preparatórias, né? E aonde é muito difícil passar lá na França. Então, quando eles já passam nessa classe preparatória, conseguem a prova e a classificação para escolher a escola de engenharia, depois, então, é mais alegria do que sofrimento, vamos dizer assim, certo? E lá dentro da escola de engenharia tem o tronco comum e as especializações, como basicamente são em todos os locais, tá? Certo? E tem um estágio sempre incluído, sabe? Talvez vocês vão ouvir as colegas falarem dos estágios. Certo? Então, dentro dos 3 anos, tem um estágio na indústria. Bom, como já falei, a URGS envia normalmente engenheiros de minas, metalúrgicos e ambientais, e a UFSC engenharia ambiental, certo? Lá na França, então, nossos parceiros são a Escola de Minas de Alès. Aí vocês vão dizer, por que Escola de Minas de Alès? Inclusive, até mudou de nome agora. Eles tiveram passado por muitas reestruturações e lá agora se chama Minas Telecom, certo? Reestruturações deles lá. Mas eles formam engenheiros generalistas, né? Então, o que será engenheiro generalista? É engenheiro, certo? Eles podem atuar em várias áreas, um pouco diferente daqui. Então, para a Alés, vão os nossos engenheiros de produção aqui da Unipampa, vão os engenheiros de Minas, engenheiros ambientais, poderia algum da computação, né? Então, eles têm laboratórios que trabalham com risco, gestão de risco, ou então trabalham também com emissões gasosas, uma série de laboratórios que seriam onde os professores trabalham e poderiam receber alunos também, para fazer estágio, inclusive. A Supagro, basicamente, em Montpellier, para engenheiros agrônomos e engenheiros de alimentos. Nós tivemos, se não me engano, uma aluna que foi para lá. E a Escola de Química, né, que é o que nós estamos falando aqui agora, que são os engenheiros químicos, certo? Então, convido vocês a verem o site das escolas, né? Que vocês vão ver detalhadamente quais são as grandes áreas que cada uma das escolas oferece lá. Tá? Onde ficam esses nossos colegas? Lá no sul da França. Eu peguei esse mapa aí do Google, né? Coloquei para vocês. Certo? Montpellier e Alès. É no sul da França, certo? Alès e Montpellier. E vocês vão dizer, por que Alès e Montpellier, professor? Bom, porque Alès foi onde o nosso colega Peter, da URGS, fez o doutorado dele. Então, nós temos os conhecidos professores de Alès e de Montpellier também. Então, lá que é a nossa parceria. Poderia ser em outra região da França? Poderia, certo? Mas o nosso caso é lá no sul da França. Então, mais detalhes sobre a região, as colegas depois podem falar com vocês. Aqui eu coloquei peguei da internet o site para vocês olharem, né? Então, a Escola de Minas de Alès, Minas Alès está aqui, certo? Vocês deem uma olhada lá. Por que era Minas? Porque antigamente tinha minas de carvão na região. E a Escola de Minas formava engenheiros de Minas. Mas a última mina na França fechou em 2005. Hoje só tem basicamente pedreiras, né? Então, Minas não existe mais lá praticamente na Europa. São detalhes que a gente pode conversar se vocês quiserem. A Escola de Química, inclusive, eu botei foto do prédio novo, faz uns 3 anos que eles se mudaram para esse prédio. Acho que 2017 foi a mudança. Antes eles estavam no prédio histórico, bem mais antigo. E agora estão com esse prédio que vocês estão vendo aí, com essa arquitetura interessante. No centro não, mas dentro da cidade de Montpellier também. Tem parte histórica e prédios mais modernos, né? É uma escola, para quem conhece no Brasil, a USP, a agronomia da Exalc, é alguma coisa parecida com a Exalc, certo? É uma escola muito reconhecida de agronomia lá na França. E alimentos, certo? É muito grande, uma área enorme, essa área que eles estão implantados lá em Montpellier. Certo. Eu já estou terminando, certo? Eu vou falar por muita coisa muito importante, que seria a proficiência. Em francês, para os interessados. Até 2018, então,
nós tínhamos essa proficiência paga pela CAPES, o aluno ia em julho e agosto, que são férias de verão na França, certo? E fazia um intensivo em língua francesa e conseguia entrar perfeitamente. Começar as aulas em setembro, quando iniciam as aulas, né? E a partir de 2018, a proficiência em francês passou a ser exigida pela CAPES. Então, o intercâmbio inicia no mês de setembro, certo? Então, o aluno tem que chegar lá no início de setembro, final de agosto, início de setembro, já com a proficiência para começar a interagir e assistir às aulas, certo? Então, a proficiência de francês é muito importante. Não é comum, os alunos estudam inglês, basicamente, mas nesse intercâmbio é exigido a língua francesa. Então, eu acho que tem que reforçar, eu estou reforçando e gostaria que nós vamos voltar a falar sobre isso mais tarde, provavelmente. O intercâmbio, então, tem a duração de 1 ano, certo? E a dupla de formação de 2 anos. Então, mesmo tendo 1 ano de intercâmbio, ou 2 anos, o aluno retorna da França e tem que cumprir pelo menos mais 1 ano aqui, tá? Normalmente, fecham 6 anos de estudo, porque com o intercâmbio, né, fecham 6 anos. Tem alguns atrasos, algumas coisas que acontecem, certo? E eu coloquei essa frase muito importante. E nosso projeto, desde o seu início, nosso projeto engloba, inclusive, a URGS, né, e a UFSC ou a USP, nós tínhamos poucos casos de insucesso. O que seria um insucesso? Um aluno que desiste, que não se adapta e que tem que retornar no meio, né? De maneira geral, nossos estudantes têm um bom nível e conseguem resultados muito positivos, certo? Eu vou até um pouco mais longe. Existe uma troca de conhecimento e de experiências, né? Os franceses são mais fortes em algumas áreas e nós somos mais fortes em outras, que muitas vezes se complementam, certo? Então, não tem por que nós pensarmos que nós somos inferiores ou temos um nível menor que um colega francês. Não é verdade. Eles são mais fortes em algumas coisas, nós somos mais fortes em outras coisas, certo? Também podemos voltar a falar em detalhes sobre isso, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. E eu acho que esse é o último slide. Até hoje, então, nós enviamos discentes dos cursos de Engenharia Química e Produção de Alimentos, certo? Até poderíamos enviar outras engenharias, mas não tivemos oportunidade ainda. Mas, porém, não recebemos nenhum francês, né? Como eu comentei, nós temos que ser atrativos, né? E conseguimos divulgar bem a nossa universidade. Seria bem interessante se a gente conseguisse receber algum colega francês que quisesse passar 1 ano aqui e conhecer o Pampa aqui com a gente. Eu acho que, basicamente, seria isso a apresentação. Certo. Não sei se foi muito rápido, tudo certo? Tudo certo, professor Regis. A gente já passa para a Fernanda e depois a gente deixa as perguntas para o final. Beleza. Bom, então, antes de iniciar a apresentação da minha experiência, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Sim. Então, eu e a Mariana, a gente pensou, então, em apresentar um videozinho sobre a Ecole. Como o professor Regis comentou, antes ela estava num prédio mais histórico, e hoje ela está nesse novo prédio, e a minha turma, que foi a turma de 2017, que ingressou lá em 2017, foi uma das primeiras a estar tendo aulas lá nesse novo prédio. Deixa eu voltar aqui, vou compartilhar com vocês.
Bom, esse era para dar uma ideia sobre a estrutura da Ecole. A gente consegue ver também um pouquinho sobre os laboratórios ali. E agora eu vou contar um pouco sobre a minha experiência para vocês. Deixa só eu conseguir compartilhar a tela aqui, só um pouquinho. Bom, eu sou acadêmica do último ano de Engenharia Química da Unipampa. Eu participei, então, do programa CAPES Braftec no período de setembro de 2017 setembro de 2019, assim como o professor Regis falou, 2 anos, então a dupla diplomação. A gente tem diferentes opções de intercâmbio, 1 ano ou 2 anos. No meu caso, 2 anos, dupla diplomação, e é o que eu vou contar um pouquinho para vocês. Nós chegamos lá na França e a gente ingressa, então, no 2º ano de engenharia. Assim como o professor Regis comentou, as engenharias são feitas nas escolas de engenharia, né? Então, aqui não foi nada diferente, eu entrei, então, no 2º ano de engenharia. Isso equivale para um francês de 3 a 4 anos de estudos preparatórios para, então, ingressar na Ecole, né? E nós, então, a gente entra ali. O 2º ano, eu costumo dividir ele ali em 3 grandes partes. Num primeiro momento, a gente tem um tronco comum, a gente faz algumas disciplinas mais gerais da engenharia ali. Num segundo momento, a gente já parte para uma formação mais voltada para uma opção. E no terceiro momento, a gente tem, então, o estágio, né, que pode ser um estágio de 4 a 5 meses. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as opções e também sobre o meu estágio. Ao final desse estágio, então, a gente reingressa na Ecole para cursar o terceiro ano de engenharia para eles, né, e o nosso 2º ano. Também já numa formação mais personalizada, em função da opção que a gente vai escolher para a nossa formação. A Ecole oferece 7 opções, que eu vou apresentar logo depois em linhas gerais, e nesse terceiro ano, então, a gente tem um primeiro momento de disciplinas, principalmente voltadas para a opção que a gente escolhe, e num segundo momento ali, o estágio de 6 meses, o projeto de fim de estudos. Esse estágio seria um primo do nosso TCC, então a gente realiza ele fora da Ecole, né, fora da escola, então não é como normalmente a gente faz aqui, que a gente faz dentro da universidade, esse a gente faz fora, pode ser numa empresa, num instituto de pesquisa, e ao final a gente tem a defesa e tem que entregar um trabalho escrito também. Como o professor Regis falou, a formação de engenharia na França, ela é um pouquinho diferente. Quando a gente termina ali a engenharia, a gente obtém o nosso diploma de engenheiro francês, a gente já pode iniciar um doutorado, porque lá, essa formação é equivalente a um mestrado. Então, ali, ao final da nossa formação de engenharia, pode ingressar diretamente num doutorado, ou talvez partir para a formação mais profissional, então, e trabalhar na indústria. Aqui eu tenho uma visão geral das 7 opções. Eu não vou conseguir falar sobre todas elas, mas depois, no finalzinho, vocês podem mandar perguntas que eu respondo sobre o que eu sei delas. E, como o professor Regis tinha comentado da Supagro, a opção CBD2, que está aqui em verdezinho, aqui em cima ali, ela é uma opção que é feita em parceria com a Supagro, então é a Ecole de Chimie e a Supagro. Mas eu vou me deter a falar sobre a opção de materiais, a opção que eu escolhi. Bom, eu dividiria as disciplinas, a parte das disciplinas, em 3 grandes grupos. Então, a gente tem uma parte de química de materiais, então, vou enfatizar aqui, química de polímeros, porque como me disseram quando eu cheguei lá, e eu falo, já dou esse conselho também para os alunos que se interessam, é uma escola de química, não é uma escola de engenharia. Então, a gente vê muita química. E o carro-chefe da Ecole é a química orgânica. Então, dentro de materiais, a formação é bem forte na parte de síntese e modificação de polímeros. Também a gente vê um pouquinho de química de materiais inorgânicos, com um enfoque para materiais cerâmicos, porque a gente tem um professor que trabalha no Instituto de Cerâmica e ele é bem forte nisso. Então, ele dá um curso de cerâmicos muito, muito bom. Passando, então, um pouquinho de química coloidal, nanomateriais e processos e obtenção de materiais mais sustentáveis, né?
A parte de caracterização também é bem interessante, não que a gente tenha muitas aulas sobre a caracterização em si, mas em função da Ecole estar num local onde tem muitos centros de pesquisa próximos, a gente consegue visitar alguns centros de pesquisa e conhecer alguns equipamentos de caracterização de materiais que talvez a gente não teria contato se a gente tivesse só na nossa formação na Unipampa, porque a estrutura é diferente, né? Então, essa parte de caracterização, ela é bem interessante no sentido de conhecer o que existe disponível já para a gente poder caracterizar materiais. E o terceiro ponto ali dos processos e aplicações, o que eu acho muito interessante é que essa parte, ela é dada por palestrantes. São pessoas de fora, alguns ex-alunos da Ecole, que vêm contar para nós um pouquinho sobre o trabalho deles. Então, muitos dentro de indústria, alguns em centros de pesquisa, mas eles vêm apresentar o que eles estão desenvolvendo para a gente, apresentar o que tem de mais novo dentro daquele assunto, e também, algumas vezes, eles trazem algumas oportunidades de estágio. Então, além de a gente poder ter uma visão sobre o trabalho dessas pessoas, a gente também pode já se engajar em alguns desses projetos, né? Bom, agora eu vou passar para a parte dos projetos. A gente desenvolve dois grandes projetos, um no segundo ano e um no terceiro ano. O projeto do segundo ano, ele é realizado entre o final da parte ali de disciplinas do segundo ano e o início do estágio. Então, eu penso nele como um projeto de transição, né? E ele é um projeto tutorado, ou seja, ele é realizado sob a orientação de um doutor, e no nosso caso, a gente realizou ele no antigo prédio da Ecole, que eles têm uma estrutura de laboratórios bem rica lá ainda, e hoje ele é um centro de pesquisa também, né? Então, o meu projeto de segundo ano, esse projeto tutorado, ele era sob a temática da elaboração de novos revestimentos à base de fontes renováveis autocicatrizantes. E aqui eu coloquei alguns resultadinhos e eu vou chamar atenção só para o resultado de RMN, porque foi algo que foi muito novo para mim. Eu não tinha tido contato com o RMN até chegar lá. E chegando na Ecole, o RMN se tornou algo que eu tinha quase que contato semanal, porque a gente tinha curso de RMN e também tinha toda uma parte de aulas práticas, onde a gente usava muito RMN para caracterizar nossos produtos. No terceiro ano, a gente tem o projeto de opção. Esse projeto de opção, ele é a criação de uma empresa, ele é um pouco diferente em função de cada opção que a gente faz. Na opção de materiais, a gente tinha que, então, desenvolver um objeto, criar um objeto que fosse inovador. E dentro dessa ideia de criar uma empresa, tinha toda a parte de fazer pesquisa de mercado, fazer estudo bibliográfico sobre quais materiais utilizar para desenvolver esse material, fazer a realização de um protótipo também do produto, fazer o estudo de marketing. E, dentre todas essas coisas, inclusive, em função de ter a parte do marketing, a gente teve até que criar uma página, então, uma página no Facebook e também um site, onde a gente postava a estrutura da nossa empresa, postava sobre as equipes e tal. E a nossa empresa se chamava FLI. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse projeto, ele é realizado concomitantemente com as disciplinas do terceiro ano ali, né, do que seria o segundo ano de intercâmbio, e ele nos dá uma ideia inicial de como funcionaria o desenvolvimento de um produto dentro da indústria. Então, a gente tinha uma equipe, onde tínhamos a nossa gestora, né, que a gente era uma equipe só de mulheres, mas, então, nós tínhamos a nossa gestora e tínhamos os diferentes setores, setor financeiro, setor de marketing, setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, é bem interessante, o nosso produto era uma colher que o objetivo era que ela adoçasse o café e também já se dissolvesse no café. A ideia era zero rejeitos, né? Mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu converso, que a gente não tem muito tempo. Agora eu vou passar para a parte que, para mim, sem dúvidas, foi a mais importante do meu intercâmbio, né? Que foi os meus 2 estágios. Então, eu realizei os 2 estágios em centros de pesquisa na França. Os 2 foram em indústrias francesas. E por que em centro de pesquisa? Porque
era o meu objetivo mesmo. Meu objetivo é trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, e poder trabalhar com pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria, eu acho que é algo mágico, assim, porque a gente consegue ter toda essa parte da criação, mas também tem os pés no chão de obter um produto final, né? Bom, meu primeiro estágio, então, que é o estágio de segundo ano, ele foi realizado na empresa Arkema. Ela é uma das grandes indústrias químicas francesas, e o meu assunto era a melhoria no processo de aplicação e a formulação das tintas em pó Rio-San. Minha motivação para realizar esse estágio, no primeiro momento, foi o fato do Rio-San, que é essa tinta em pó, ela é obtida a partir de fontes de fontes renováveis. Então, esse polímero ele é sintetizado a partir do óleo de mamona. Então, essa era a minha primeira motivação, né? E num segundo momento, a minha aplicação também era uma aplicação de uma tinta em pó, então, para eletrodeposição, mas, por ser uma tinta em pó, então, a gente elimina toda aquela parte de solventes, né? Então, ele é já um processo mais ambientalmente responsável. Eu não posso dar os resultados e nem muitos detalhes sobre o estágio, porque como ele era desenvolvido dentro da indústria e num centro de pesquisa, os resultados são confidenciais. Então, eu vou falar em linhas gerais sobre as áreas que eu atuei. Eu trabalhei muito na caracterização, então, mecânica, reológica e visual desses filmes obtidos, e também consegui trabalhar um pouquinho na parte de perspectivas futuras. Então, foi meu primeiro contato com uma extrusora, por exemplo, porque a gente estava tentando desenvolver um produto, um copolímero, então, a partir, então, do processo de extrusão. Então, foi muito, muito interessante esse estágio. Eu diria que também para a parte do francês foi indispensável, porque eu era obrigada a falar em francês todos os dias e ser entendida, então foi muito, muito importante. E na minha formação também, o fato de poder estar trabalhando dentro de um centro de pesquisa da indústria, assim, foi ótimo. Já no terceiro ano, que é o projeto de fim de estudos, que é o nosso primo do TCC, né? Eu trabalhei também numa indústria francesa, o nome é Forestier, e eles são um dos líderes em fornecimento de peças para automotivo. Então, o meu assunto era o desenvolvimento de um biocompósito à base de fibras para aplicação em automotivo, então automóveis, né? Mais uma vez, dos pontos que me motivou a escolher esse assunto é esse lado ambiental. Então, o que a gente tem no mercado até hoje, a maioria, né, dos produtos, eles são à base de fibra de vidro, e a proposta da empresa é a utilização de um polímero à base de fibras naturais, que além de ter toda essa questão de ser obtido, o reforço ser uma fonte natural, a gente tem o fato de que essas fibras nos possibilitam diminuir o peso do carro. Então, a gente tem uma diminuição de em torno de 20% no peso, o que vai acarretar, então, no menor consumo de energia. Então, o apelo ambiental está respondido para mim, e foi uma das coisas que me motivou. Deixa eu pensar. E daí, nesse estágio, eu tive a oportunidade de poder, então, ver um pouquinho mais sobre como funciona a plasturgia, né? Então, eu trabalhei lá na formulação e extrusão, então a gente tinha extrusão de um produto de fibras mais um polipropileno, mais um polímero, e as fibras, por serem naturais, elas nos acarretavam N problemas. Então, começa lá na parte da extrusão, entender como funciona esse processo, passando para a parte da injeção, onde eu trabalhei com diferentes moldes, sendo que esse molde B, que eu coloco ali embaixo, ele era um molde de injeção que tinha acabado de chegar na empresa, então ele precisava ser validado. Isso foi um grande desafio, porque eu não conhecia nada do processo de injeção até então, até a validação, então, do meu produto, que era lá com os ensaios de flexão, então a caracterização mecânica desse meu produto. Em linhas gerais, era um pouco isso que eu fiz, entre outras diversas coisas, em função do que era necessário, né? Então, lá na França, eles levam muito a sério o estágio, eles te dão a oportunidade de fato trabalhar, e te dão responsabilidades, como
esse meu estágio. O meu objetivo era validar, então, esse protocolo de flexão e também toda uma parte da caracterização dos materiais, né? Bom, encerrando aqui, que a gente não tem muito tempo, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois no chat ou por e-mail, mas vou falar um pouquinho sobre a vida fora da École. Não é bem fora, porque lá na França, a vida dentro e fora da universidade, ela é muito concomitante, elas andam muito juntas, porque a gente tem muitos eventos dentro da universidade, tem grupo de Erasmus, que são os alunos estrangeiros, então, brasileiro, tinha gente da Costa do Marfim, tinha gente da Bélgica, Alemanha, bom, muitos países, muita gente de fora, do Líbano tinha uma comunidade muito grande lá na nossa faculdade, e tem grupo de teatro, grupo de dança, grupo de línguas, N coisas, N atividades dentro da universidade. Outra coisa que eu preciso falar é que lá na França, como a gente está mais sozinho, né, do que aqui no Brasil, a gente está num país estranho, então algumas coisas mudam, como, por exemplo, fazer mudança. Eu tive que fazer 4 mudanças enquanto eu estava lá, em função desses estágios, e era eu, minhas malas e o trem, então muda um pouco a logística das coisas lá. E, por fim, para encerrar, falar um pouquinho de Montpellier. Como o professor Regis falou, Montpellier ela está lá no sul da França, é uma cidade bastante, com uma vida de estudante bem agitada, assim, porque tem muitas universidades lá, e o clima é extremamente agradável, assim, é uma cidade bem... o inverno é bem ameno e o verão é um pouco quente, mas a gente está do ladinho da praia, assim, 40, 50 minutos de transporte público a gente chega na beira da praia. E eu também tive a felicidade de poder ver a neve em Montpellier, que é uma coisa que é extremamente atípica, fazia uns 30 anos que não se nevava lá, e eu tive a sorte de ver a neve. Bom, para encerrar, para não me estender mais e deixar a palavra para a Mariana, eu tenho os meus conselhos. O primeiro e primordial, a língua francesa. Não deixem para a última hora, porque sem dúvidas foi uma das coisas que me dificultou, porque eu cheguei lá com um nível de francês que não era tão bom, e isso acabou me atrapalhando bastante. Entre todos os outros desafios, tinha mais esse. Então, não deixem para a última hora. Essa é uma oportunidade incrível, e tudo que vocês precisam é ter essa proficiência. Então, tendo ela, a oportunidade vai vir, e vocês vão conseguir viajar. Meu segundo conselho é uma escola de química. A École de Montpellier é uma escola de química, então a gente vai ver muita química. Então, se você ainda não fez química orgânica aqui na Unipampa, se dedica bastante. Se você já fez, pense em dar uma olhadinha lá nos mecanismos, porque quando a gente chega lá, a gente vê a química orgânica de ponta cabeça. E, sem dúvidas, eles reconhecem as nossas dificuldades, porque não é uma dificuldade só dos brasileiros, talvez principalmente da gente, porque a gente tem uma formação em engenharia de processos aqui, tanto que nas aulas de processos a gente arrasa, mas nas aulas de orgânica a gente tem muita dificuldade, e os franceses também têm alguns. Então, pensa em dar uma atençãozinha a essa disciplina, e, sem dúvidas, chegando lá, procure ajuda. Se vocês tiverem qualquer problema, vocês procurem os professores. Os franceses, às vezes, não são tão abertos, mas os professores estão lá para nos ajudar e nos apoiar no que a gente precisar. E eles reconhecem as dificuldades que a gente tem. Então, procure ajuda. Eu encerro, então, a minha fala aqui. Desculpa se eu passei um pouquinho de tempo, agradecendo a Unipampa, agradecendo em especial aos professores envolvidos no BioArfitec. O acordo de dupla diplomação, ele ocorreu por meu intermédio, porque eu acabei tendo essa oportunidade lá de ser matriculada no segundo ano, então, para participar do duplo diploma. E muitas pessoas aqui no Brasil tiveram que correr para fazer esse tal de acordo de dupla diplomação que a gente precisa para poder pedir a renovação da bolsa da CAPES. Então, agradeço em especial esses professores e também aproveito para agradecer todas as pessoas que estiveram comigo durante o período de intercâmbio e, mais ainda, aqueles que tiveram antes, que fizeram isso ser possível, assim. Pessoas que me auxiliaram muito antes da minha viagem na França. Então, é isso, agradeço. E passo a palavra para a Mariana.
Oi, gente. Como a Fernanda falou, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lá. Vou tentar colocar aqui a minha apresentação. Então, primeiramente, meu nome é Mariana, eu sou discente do curso de Engenharia Química. Também estou mais ou menos no último ano do curso. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na École de Chimie em Montpellier. Então, acho que eu gostaria de iniciar a minha apresentação explanando o porquê de fazer esse intercâmbio. Primeiramente, adquirir uma experiência internacional vai mudar completamente para mim, pelo menos, acredito para a Fernanda e para os outros que também tiveram essa oportunidade, vai mudar completamente a tua visão de mundo, de estudos, de trabalho, de convivência. Aprender um novo idioma. Também vou pontuar, que nem a Fernanda falou, sobre o foco no francês, estudar muito. Eu também deixei mais para a última hora, que nem a Fernanda, mas ainda estudei mais tempo e mesmo assim, achando que estava arrasando, senti muita dificuldade no início, porque é bem cansativo assistir as aulas totalmente em francês no início, que a gente ainda está se estabilizando com tudo, se adaptando. Então, quanto antes começarem a estudar o francês, melhor vai ser, mais tempo vocês vão ter para se adaptar, a conhecer, para praticar, né? Ampliar os horizontes, a mesma coisa de adquirir experiência internacional, conhecer novas culturas, a possibilidade de estudar e morar em outro lugar, ainda mais fora do país, e viver sozinho, e com todos os percalços que vêm. Alavancar o currículo, obviamente, porque apesar de eu não ter ficado 2 anos, esse 1 ano me fez ver, assim, ampliar muitos horizontes e, independente disso, tá lá, vocês têm essa experiência que conta muito aqui no Brasil ou fora, se vocês desejarem continuar os estudos lá ou trabalhar. Então, retomando o que a Fernanda falou, aqui tem um pouquinho mais explicado esse tronco comum que todos têm. Nós chegamos em setembro, os estudos começam em setembro até dezembro. Nós todos estudamos a mesma coisa, esse tronco comum. A faculdade, ela tem uma formação científica e uma formação humana, social e econômica. O que isso quer dizer? Além dessas cadeiras que estão descritas ali, como de química, muita química orgânica, vou enfatizar isso, é muita química inorgânica, geral, analítica, bioquímica, macromolecular. Além dessas disciplinas, nós temos essa parte humana, que na realidade é muito, muito legal. Assim, além do curso de idioma, que para nós, estrangeiros, nós tínhamos que fazer o curso de francês e inglês, era obrigatório. Mas também existia a possibilidade de cursar uma terceira língua. Eu optei por estudar alemão também, nesse 1 ano que eu fiquei lá, e foi realmente muito legal. O professor era muito paciente com as nossas dificuldades, porque, querendo ou não, estava estudando alemão em francês. Então, era mais uma dificuldade. Mas as disciplinas de marketing, gerenciamento, criação de empresas, assim, eram muito diferentes, muito legais de assistir, assim, eram bem diferentes das outras disciplinas da formação científica. Como foi falado antes, em complemento ao tronco comum, tem essa especialização. Aqui nós temos as opções, que a Fernanda também já falou sobre. Também, se alguém tiver alguma dúvida, eu não sei muito sobre todas, mas eu vou falar um pouquinho diferente do que a Fernanda falou, porque ela, como ela disse, ela escolheu a disciplina, a opção de materiais. E eu escolhi seria traduzindo, descontaminação e gestão ambiental. Como é que eu fiz essa escolha? Eu já sabia que a parte de química orgânica, né, não era muito meu forte. E materiais também era muito interessante, na verdade, eu fui a única do meu ano ali de estrangeiros brasileiros que não escolheu materiais e fui para outra, mas também tinha colegas franceses que me auxiliaram e de outros países também que estavam na minha opção. Vocês podem ver ali, ela
é muito focada na gestão ambiental, e isso era de grande, era um interesse muito, era muito interessante para mim. O conteúdo de ensino, então, eu também dividi o que a gente vê, basicamente, análise e processos. Nós tínhamos esses estudos, esses diferentes estudos em várias disciplinas, tratamento do ar, efluentes líquidos, resíduos sólidos, recuperação de resíduos, e também uma parte de gerenciamento do meio ambiente, que a gente pôde estudar mais essas leis e os regulamentos ambientais. Os cursos específicos que eu vi na minha opção foram esses: Química Ambiental, Análise Ambiental, Fotoquímica e Meio Ambiente, que foram bem legais, e na verdade já tinha um pouco da base da Unipampa. Uma disciplina que eu destaquei aqui, que foi muito interessante para mim, pelo menos, a Introdução à Química Nuclear, que foi um diretor de energia nuclear da CA, de Marcul. Ele trouxe um case e apresentou toda a empresa, foi muito, muito interessante. Também é bom ressaltar que a gente fica com todo esse material, assim, os professores disponibilizam todo o material que é passado para a gente poder acompanhar na aula e também ter depois para estudar. Então, eu ainda tenho esse material. Se eu tivesse decidido ficar mais um ano, eu pensei em escolher, tinha uma opção focada na energia nuclear. Sistemas de informações geográficas, biotecnologia do meio ambiente, que também foi uma disciplina muito, muito especial, porque o professor, a cada aula, trazia um case diferente de algo que tinha acontecido no mundo. Eu lembro, não lembro exatamente, mas eu lembro que ele trouxe um case que envolvia a Amazônia e falou do Brasil. Foi bem legal, porque eu pude participar bastante dessa aula, porque os franceses tinham, não só os franceses, mas os outros também tinham dúvidas, e eu pude me sentir, assim, muito bem, podendo compartilhar um pouco do nosso país, assim. E também uma disciplina de materiais catalíticos e catálise. Uma coisa muito interessante são as aulas, assim. Eu saí do Brasil, já tendo uma ideia que seria muito diferente. A Fernanda já tinha me avisado, a Lauren também, que participou, que também já participou aqui do webinário, uma das primeiras a falar de egressos, já tinham me falado, assim, já tinham me comentado, muito diferente, mas quando você chega lá, é realmente, assim, de outro mundo. A metodologia é completamente diferente da nossa aqui. Nós temos, vocês puderam ver naquele videozinho que a Fernanda mostrou, uns espaços bem grandes lá, era onde a gente tinha as nossas aulas teóricas, que eram com todos, e diferente daqui, as aulas de exercícios eram feitas em outros momentos, em salas menores, que eles dividiam os alunos. Uso constante da tecnologia, nós entramos na faculdade e podemos ficar com o iPad até o final, ou devolver. No caso, no final, se quiser ficar, tem que comprar ele, mas é por um valor bem mais acessível. Então, esse uso constante da tecnologia para tudo. Eu fiz, no caso, testezinhos em aula que variam algum ponto, provas também foram feitas nesse iPad. Eles tinham todo um sistema para poder observar se o aluno estava saindo da página da prova, assim, e eles tinham a capacidade de bloquear o iPad, assim. Bloqueava tudo, tu só tinha acesso a 2 aplicativos, por exemplo, que era o que tu ia precisar para a prova. Como vocês puderam observar também, uma infraestrutura completamente inovadora. Os laboratórios são realmente de tirar o fôlego. Apresentações de trabalhos em grupo, isso foi bem assustador no início, porque a maioria quase todas as disciplinas, não somos nós que escolhemos o grupo, é dividido o coordenador, eu não sei muito bem, eles que dividem, e nós só recebemos assim, você faz parte de tal grupo. E tu tem que correr atrás dos colegas franceses e dizer, e participar, e são muitas, muitas apresentações de trabalhos em grupo, assim, muitas mesmo. Lembro que logo que eu cheguei, assim, umas 2 semanas já tinha uma apresentação de trabalho em grupo. Então foi bem assustador, assim, mas também cada experiência valeu cada segundo, assim. Recepção dos professores e colegas, como a Fernanda falou, os professores são muito receptivos, são muito abertos a diálogo, a te atender depois, caso você não queira tirar dúvidas, assim, na aula com todo mundo. Fora da sala, a nossa coordenadora, o coordenador responsável da bolsa, sim, sempre muito abertos ao diálogo, a entender o que a gente estava passando.
os colegas, eu tive algumas experiências muito boas com meus colegas de laboratório, 2 colegas de laboratório que faziam parte do meu grupo. Alguns não tiveram tanto, mas é que aí realmente depende do francês ser aberto ou não a querer nos conhecer. Como a Fernanda falou, a gente tem alguns projetos, e um dos projetos que mais me chamou a atenção e que eu mais pude participar e dar minha parte assim, para realização foi um projeto multidisciplinar, que também não escolhi meu grupo, fui posta neste grupo, que era um projeto de industrialização da celecoxib, que é uma molécula encontrada em um medicamento. Esse medicamento ele é muito usado em estudos em doenças anti-inflamatórias, para diminuir a dor em pacientes. Assim, foi tudo muito, muito interessante a pesquisa para decidir o que fazer, e era realmente um projeto multidisciplinar. Eu lembro que só o nosso resumo estava em 5 línguas. Foi bem, bem legal, porque eles perguntaram se eu podia fazer o resumo em português, então deu para participar também dessa parte. Mas, no geral, esse projeto multidisciplinar englobou a pesquisa da melhor síntese a partir das diferentes operações unitárias existentes. Foi onde eu participei mais, porque nós dividimos o que cada um ia fazer e as etapas. Eu participei um pouco com uma outra menina numa pesquisa mais ambiental, e depois fui com outros 2 colegas para essa parte de operações unitárias, porque como a Fernanda falou, a gente arrasa nessa parte de engenharia de processos, assim. Fizemos estudos da produção em escala industrial, diversos estudos, no final, para ter uma otimização do processo, como está escrito ali, para que essa molécula fosse produzida em grande quantidade, mas, ao mesmo tempo, assegurando a boa qualidade do produto, que era muito interessante, assim. Então, foi um projeto de quase 80 páginas, que a gente teve que fazer todo em inglês. Eu não lembro se era exigido que fosse feito em inglês, mas o meu grupo optou por escrever todo o projeto em inglês. Aqui um pouquinho da vida, que nem a Fernanda falou, fora da faculdade. Aqui vocês podem ver várias pessoas, maioria brasileiros, mas eu acho que uma das grandes oportunidades de se estudar fora é isso, sabe? Eu conheci brasileiros de todo o país, assim, pessoas que estavam lá, nós nos apoiávamos nos momentos difíceis, o que foi imprescindível, e foi possível viajar para diversos lugares e conhecer outras culturas além da francesa, e sempre com esse pessoal, assim, que muitas amizades a gente realmente leva para a vida, sabe? Porque é muito, 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 muito interessante. Aqui vocês podem ver, essa foto aqui em específico é do Arco do Triunfo de Montpellier. Então foi bem legal. A Fernanda tá nessa foto aqui em algum lugar, que foi uma comemoração do aniversário. Então, as oportunidades, para finalizar, que eu acho que já está terminando o meu tempo. Esse contato com pesquisadores renomados, tinham professores muito, muito renomados na nossa faculdade, que principalmente, vou enfatizar de novo, eles realmente eram muito abertos a esse diálogo. Ampliação da rede de contatos, eu tenho contatos com alguns professores até hoje, que já me ofereceram ajuda, que eu tenho essa rede, assim, é muito, muito importante. A perspectiva mundial, as viagens culturais, obviamente, que são muito, muito importantes. E os estágios, se possível. Como a Fernanda apresentou, ela fez 2 estágios, ela ficou 2 anos. Eu acabei não fazendo um estágio, por motivos terceiros, mas se eu tivesse feito, seria muito legal. Apesar de eu não ter feito, eu participei de vários processos seletivos, foram muito diferentes um do outro, então, apesar de não ter feito, já é uma bagagem muito importante aqui, porque eu já sei como me portar em certas situações, já sei como eu vou reagir a certas perguntas. Então, eu tive 1 ou 2 processos que foram bem intensos, e foram muito, muito, muito legais. E tenho contato com essas pessoas, apesar de não ter feito o estágio na empresa em específico. Eu falei bem rápido, mas é porque já são 3 horas e a gente quer abrir para as perguntas, porque eu sei que vocês devem ter muitas e devem fazer muitas. E vou enfatizar todos os conselhos que a Fernanda falou, assim. Não deixem para a última hora. O francês é muito, muito importante. Quanto antes vocês conseguirem estudar, vocês vão gastar menos
e vão poder ter uma melhor adaptação, provavelmente. Já estão sabendo que provavelmente ano que vem vai ter, dá para começar a estudar agora. Tem várias oportunidades para estudar online. Estudar muita química, assim, orgânica, muita química. Essa foi a minha maior dificuldade, uma das maiores dificuldades do resto do pessoal. Os laboratórios são bem puxados, principalmente de química orgânica, que eu tinha mais dificuldade. Nós tínhamos diversos laboratórios que foram muito legais e realmente a gente arrasava no laboratório de operações unitárias. Esse era, podem ter certeza que o laboratório de operações unitárias vocês vão se dar muito bem, porque tudo que a gente vê, eu só tinha feito operações 1 e só operações 1 eu tinha feito. E mesmo assim, eu sabia muita coisa que os franceses não sabiam, e muitos equipamentos iguais ou muito parecidos que os nossos, então é bem legal ter uma cadeira, uma disciplina de destaque, assim, que se sente muito bem de fazer, para equilibrar com o que a gente não tem muita facilidade. Então, obrigada. E acabou aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Regis, das acadêmicas de Engenharia Química, a Fernanda e a Mariana, e já pegando um resumo de tudo que foi falado, eu acho que a palavra aqui seria planejamento. Quem deseja fazer o intercâmbio, planejar, aproveitar esse tempo, como a Mariana comentou, para estudar francês, revisar um pouco de química orgânica, então, pegar essas dicas, né? Então, aproveitar esse tempo. A Mariana comentou uma coisa que eu acabei esquecendo também de falar. A gente tem uma formação bem forte para como se comportar e como fazer currículo. Como se comportar em entrevista e como fazer currículo. Tanto em português, não, né? Tanto em francês quanto em inglês. A gente tinha aulas em inglês para como fazer uma entrevista. Então, isso era bem novo para mim também, e foi ótimo, assim, ótimo. Entre todas as outras coisas. As aulas de inglês eram bem focadas nessa parte, assim, o início foi mais uma apresentação, mas depois nós tínhamos que fazer, eu passei, assim, por uma entrevista com todos os meus colegas e o professor perguntando, e os alunos também, e tinha que responder na hora, assim, era em inglês. Ainda bem que eu raciocinava um pouquinho mais rápido em inglês do que em francês, mas foi muito, muito interessante essa preparação, essa preocupação que eles têm para nos preparar. Tanto que o inglês, a gente tinha tantas aulas de inglês, porque lá no final, para quem os franceses, ou para mim que fui candidata à dupla diplomação, a gente passava por uma prova de proficiência, o TOEIC, e essa prova era paga pela École. A primeira prova que a gente faz, a École que paga. Então, eu consegui passar, ainda bem, não precisei pagar, mas então é mais uma oportunidade que eles dão pra gente, assim, eles realmente nos carregam no colo. Então, é isso aí, é estudar o francês agora e depois só tudo estudar também. E eu vi que tem várias mensagens de agradecimento, né? Então até vocês podem ler. Os professores, eu acho que as principais dúvidas, eu acho que já foi esclarecido. Então, para encerrar, eu mais uma vez agradecer a participação do professor Regis, da Fernanda e da Mariana, até em especial o professor Regis por ter propiciado, né, esse programa de intercâmbio, né, pelos estudantes, como bem o professor Marcílio comentou ali. E encerro também fazendo um convite para que agora a gente está na 10ª semana dos webinários, a semana que vem vai ser a última, né? Então, nessa quinta-feira, a gente vai ter um webinário do professor Alexandre, que é análise de risco aplicada à indústria química, às 2h, e na semana que vem a gente vai encerrar, então, com um webinário com a professora Gabriela sobre a elaboração de artigos científicos. Vai ser terça-feira da próxima semana, nesse mesmo horário. Então, a lista do link para presença eu já disponibilizei. E desejar uma boa tarde a todos e até a quinta-feira, né? E agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigada. Eu só queria falar mais uma coisa, professor, rapidinho. E eu tenho certeza que a Fernanda também tem essa mesma ideia, assim. Não deixem de aproveitar essa oportunidade. Eu não sei quem está ainda aqui, que está no início do curso ou na metade do curso. Não deixem, porque foi muito bom que conseguiram renovar o contrato com a Unipampa. Foi uma coisa que a gente não falou. Eu fui a única que fui no meu ano, a Fernanda foi a única que foi no ano dela,
As meninas que foram antes também foram, acho que as únicas. A Unipampa tem 3 vagas, são 3 oportunidades. Assim, a bolsa é muito completa. Tem esse estudo antes, mas, como o professor Rodolfo falou, o planejamento é tudo. Se planejar, ou de última hora, a gente já viu que também dá. É um pouco mais difícil, mas dá. Mas dá. Só que, assim, se vocês já têm essa noção, têm esse interesse, não deixem de aproveitar, porque é uma oportunidade única que a faculdade tá nos dando e vale cada segundo, assim. Cada coisa boa, cada problema, é uma experiência a mais. E, realmente, assim, o que fica não deixem essa oportunidade passar. Quem ainda pode ir, né? Não deixem. Briguem por essas 3 vagas. As outras faculdades, assim, o pessoal se mata nas seletivas, assim. Realmente, na seleção. É muito competitivo. E aqui só tem ido um aluno por ano. Então, não deixem passar. Sim. Bom, até logo para vocês, então. Muito obrigado, hein? Até mais. Obrigada. Obrigado. Tchau. Até mais, Fernanda. Obrigada. Mariana, boa tarde a todos. Boa tarde.